Já estamos online, já tem gente curtindo nosso post já. Já podemos começar as apresentações. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje estamos aqui com duas presenças ilustres. Eu estou aqui honrado, muito feliz. Estamos aqui com o professor Fabrício Neves, novamente, e com a professora novidade que foi anunciada há 8 dias atrás e que está aqui com a gente, a ilustre professora Cláudia Cruz. Estamos aqui para mais uma live para interagir sobre um novo tema. Aliás, esse tema é consequência daquele que nós estávamos discutindo na semana passada, que é o accountability, e o enfoque da discussão desse tema hoje vai ser dado na prestação de contas. Então, acredito que todos que estão aí do outro lado estão tão empolgados quanto eu. Então, agora, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Davi, doutorando aqui do PPGCC UFPB, estudante também aqui da prestação, do accountability, prestação de contas na área pública. Sou um curioso aí da área e estou aqui para discutir junto com vocês, para aprendermos juntos. E agora eu passo para o professor Fabrício Neves, que também tem um recado para vocês. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Segunda vez que nós estamos aqui batendo papo sobre gestão pública, né? Eu estou aqui doutorando em controladoria e contabilidade aqui na USP, em Ribeirão Preto, e hoje nós temos uma convidadíssima, está aqui em cima ela lá, especialíssima, que é a professora doutora Cláudia Cruz. Para quem não conhece ainda a Cláudia Cruz, ela é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado de Feira de Santana. Então, hoje a noite promete, hein? Só tem nordestino aqui na live de hoje. Estamos todos em casa. Agora, sentindo em casa e para que a gente possa bater esse papo bacana com vocês. Ela fez um mestrado em Contabilidade no Rio de Janeiro e o doutorado em Controladoria e Contabilidade na USP, lá em São Paulo. Infelizmente, não foi aqui em Ribeirão. Né? E aí a temática de hoje, que é essa questão de accountability, a gente fala de transparência e governança pública, fica muito assim, né, professora, com relação na cabeça das pessoas, o que é, como é que é. E aí, então, faço a primeira pergunta. Accountability. Que bicho é esse, professora? Boa noite e seja bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Agradeço demais o convite do Fabrício e do Davi para participar dessa live aqui com vocês. É uma experiência nova para mim, porque eu nunca participei de lives antes. Já acompanhei algumas, assisti a dos meninos semana passada, mas é uma alegria estar aqui e ainda mais para falar um pouco de um tema que eu acho que tem uma relevância social imensa e que está vivendo um momento ímpar no Brasil, né? Um momento muito importante. E apesar de todo o descrédito que as nossas instituições públicas vivem no momento no Brasil, eu acho que é um momento rico e ímpar também da gente falar dessa palavrinha nova, que a gente não tem ainda uma tradução para o português, como diz o professor José Antônio Gomes de Pinho, né? Ele fala que ainda não conseguimos traduzir a palavra accountability para o português. Mas quando ele escreveu esse artigo, que tem exatamente esse título, eu acho que a intenção dele, ao dizer que a gente ainda não conseguiu traduzir a palavra accountability para o português, é exatamente para dizer que a gente ainda não vive, que estamos a caminho de viver. E esse bicho, né, que não é um bicho estranho, que na verdade é um caminho para que a gente viva e para a gente construa uma sociedade melhor e que essa mesma sociedade, essa mesma cidadania ajude também a construir um governo melhor. E aí, quando a gente fala de accountability, a gente sempre associa a palavra prestação de contas, né? Responsabilização, né? O governante, o gestor, aquele que está à frente de uma instituição pública ou de qualquer outra organização, prestar conta a um determinado público de interesse. E aí tem um outro autor também, um autor norte-americano de accountability, que ele costuma dizer que a accountability, embora aqui no Brasil a gente já tenha uma legislação que vem desde a LRF e em seguida com a Lei Complementar 131 e agora ganhou, digamos assim, seu ápice no Brasil com a Lei de Acesso à Informação, ela não decorre só da lei, né? E aí o Stiglitz, que é um autor norte-americano, ele fala que o accountability ele vem também do desejo de informar.
informar, da disposição de informar. Está ligada à informação, à responsabilização, também à prestação de contas, mas o gestor, né, a entidade que é responsável pelo que faz, que se responsabiliza por suas ações, ela precisa estar disposta a isso. Então, vai também de uma disposição prévia, né, de uma disposição nata a informar ao público de interesse, as pessoas que são atingidas por uma política pública, que são alcançadas por toda a ação da entidade pública. E exatamente nesse ponto é que a gente ainda precisa dar muitos passos no nosso país, né? A gente sabe que as nossas instituições atravessam um momento difícil, mas a gente tem hoje todo um aparato normativo e eu até diria também, a gente tem ainda uma sociedade que está mais atenta àquilo que o governo faz. E uma sociedade atenta, acompanhando aquilo que o governo faz, certamente é um terreno fértil para a accountability, né? Para uma exigência maior de responsabilização do gestor e para uma sociedade que sabe que o gestor precisa ser responsabilizado, que está atento no momento das escolhas, né? E, enfim, eu acho que a gente tende a crescer nesse bicho que é a accountability, que não é tão bicho assim, né? Que a gente está aprendendo, que a gente está traduzindo aos poucos para o português, como diria o professor Gomes de Pinho, que é outro baiano ilustre, baiano naturalizado, né? Um baiano ilustre. Legal. Professor Gomes de Pinho. Ok, professor. Acredito que já foi dado aí os insights para a segunda pergunta, né, pessoal? Que é a seguinte: como se dá o accountability na gestão pública? Nossa, esse pessoal só fez pergunta difícil para mim. Eu acho que eu vou retornar com algumas perguntas depois também, tá? Eu da live também, tá, gente? Se quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, e a gente estiver aqui dentro do tempo programado para esse Perfeito. momento, pode fazer também que o Fabrício, o Davi, e eu vou estar atenta aqui às perguntas. Então, eu acho que alguns dos pontos que eu coloquei na pergunta anterior, eles são propícios e nos ajudam a entender, né, como se dá. Primeiro, eu tinha falado anteriormente que a palavra accountability está ligada ao processo de responsabilização do dever / poder e / disposição de prestar conta. Então, essa accountability, ela se dá efetivamente quando a gente tem um tripé. O primeiro tripé é o gestor, né, que presta conta, é o gestor que foi escolhido democraticamente para representar um determinado conjunto da população. O outro pé do tripé é uma sociedade que cobre e acompanha. E aí entra uma palavrinha mágica que a gente ouve, que é quem está no meio acadêmico, que milita na área de orçamento, contabilidade e finanças públicas, ouve uma palavra muito mágica, que é comum, mas que às vezes é um pouco mais distante da vida das pessoas. É uma palavra chamada controle social, na verdade é uma expressão. O exercício do controle social, a noção de cidadania, ela é extremamente necessária para que a accountability ela se dê de fato. A disposição a informar do gestor, que eu falei que é necessária também para a accountability, ela não nasce à toa, ela nasce de uma sociedade que cobra, ela nasce de uma sociedade consciente, que acompanha, que estuda, que vai na audiência pública, né, que faz pedido na lei de acesso à informação, que acompanha o seu gestor, que manda e-mail para o vereador, para o deputado. Então, a accountability ela se dá na gestão pública a partir do momento que você tem interação, que você tem exercício de cidadania, que você tem uma legislação que ajuda, né, que você tem pessoas que utilizam os recursos disponíveis, seja ele o site da prefeitura, da Câmara Municipal, né, o e-mail institucional, os relatórios de audiência pública, ou todo o aparato que a gente pode ver também lá no site do Congresso Nacional, por exemplo, que você pode acompanhar o que seu deputado faz, se ele foi na sessão, que comissões que ele participa, que projetos que ele tem trabalhado. E você cobra isso dele, né? E a sociedade cobra isso. Eu sei que a gente vive num tempo de muitas ocupações, de muitas atividades, mas a consequência de não acompanharmos a vida pública, de não fazermos a accountability acontecer na gestão pública, ela é muito pior, né? Então, às vezes, a gente precisa reservar meia hora na semana, uma hora que seja, para estudar, para saber o que é o plano plurianual, para saber se o orçamento da cidade já foi votado, está sendo discutido na Câmara de Vereadores. Certamente, o preço a pagar
pela condução das políticas públicas não acompanhadas pelo povo é muito menor do que quando a gente se esforça por acompanhar um pouco o que está acontecendo. Então, a gente precisa dessa interação entre representantes eleitos e população, e exercício da cidadania e controle social. Não é só votar e deixar o gestor lá, né, abandonado. Eu acho que o gestor é um perigo muito grande a gente deixar o gestor abandonado, seja ele no poder executivo, legislativo ou judiciário. Ele precisa do acompanhamento da população, né? E isso vai desde o pessoal que está na faculdade, a pais, mães que estão nos conselhos comunitários, né, naqueles conselhos de saúde, de educação, de merenda escolar, de transporte. Isso tudo são oportunidades de fazer a accountability acontecer. Então, e a gente encontra isso nos textos de accountability, que não é possível accountability sem democracia, sem participação, que permite o exercício do controle social. Acho que são alguns caminhos, não são todas as soluções, mas são alguns caminhos para a accountability acontecer na gestão pública. E aí, professor, eu venho complementar então a pergunta, já nesse caminho que você veio trilhando aí, justamente para entender como é que então se dá o accountability na prestação de contas. Você comentou muito da questão até de deixar aí os nossos políticos soltos, mas e na prestação de contas? Como é que a gente consegue fazer o accountability? Então, é um outro desafio, eu diria assim, porque eu falei agora há pouco que uma legislação que garanta acesso à informação, que garanta disponibilidade, né, de informações públicas, as chamadas lá transparência ativa e passiva, elas são muito importantes e elas criam maior possibilidade de participação, de acompanhamento da coisa pública. Mas o accountability, na prestação de contas, ele precisa de alguns requisitos da informação que caracteriza aquela prestação de contas. Então, se a gente for olhar hoje a prestação de contas de padrão de um ente público, aquela que é exigida lá no relatório de gestão pelos tribunais de contas, são relatórios técnicos, que têm uma finalidade, que têm sua relevância, mas que, infelizmente, não chega ao cidadão médio, não chega à população, que a população, às vezes, olha a lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada, ou o relatório de gestão fiscal, que sai a cada 4 meses, ou o relatório resumido da execução orçamentária, que são relatórios que ajudam na accountability, às vezes até numa perspectiva mais técnica, mais de cumprimento de legalidade, né? E aí a gente tem os órgãos de controle para acompanhar isso, mas a gente precisa que a prestação de contas ela seja acessível, compreensível, e se dê numa linguagem adequada ao público de interesse. E aí a gente entra na questão da população, né? Se a gente for fazer uma pesquisa com a população média, às vezes eu falo para os alunos, né? Mostra a LDO, a LOA para sua mãe e pergunta se ela entende, né? Mostra o relatório, pega um relatório de gestão fiscal para acompanhamento das metas fiscais, mostra para ela o cálculo do resultado primário e nominal que sai a cada 2 meses lá no RL e pergunta se ela entende. Infelizmente, até retifico o que eu disse. Esses relatórios, essas informações, elas têm sua importância, elas têm seu alvo, mas elas não podem se restringir a informações técnicas para que a prestação de contas ela realmente seja uma oportunidade de accountability no setor público, né? Então, para que a prestação de contas ela realmente represente essa nova realidade, essa realidade de accountability, ela precisa ter uma linguagem acessível. Ela precisa se popularizar. E aí a gente fala, por que na prestação de contas não utilizar recursos que sejam mais fáceis de acompanhamento pela população, como, por exemplo, gráficos, linguagem mais acessível, né? Tem casos que a gente viu no Brasil, eu já recebi até de leitores do blog, pregada no muro, né? Ao invés, se a gente for abrir uma prestação de contas de uma prefeitura, para falar de salário, por exemplo, vai estar lá escrito vencimentos e vantagens fixas. Sinto muito, a população não é obrigada a saber o que são vencimentos e vantagens fixas. Isso. Mas no muro de um município desse país, o prefeito colocou lá salário dos médicos e salário dos professores, né? Salário da guarda municipal. As pessoas vão saber que aquele montante de recurso foi empregado. Uma coisa que eu discutia ontem com os alunos na aula, os alunos do mestrado aqui da UFRJ,
a gente estava discutindo, por exemplo, patrimônio público, reconhece, não reconhece os bens públicos no balanço. E aí a gente discutiu, por exemplo, que ninguém sabe o valor do Cristo Redentor, né? Para quem não sabe, nesse momento eu estou aqui no Rio de Janeiro e não estou longe do Cristo Redentor, não, e nem estou longe do Pão de Açúcar. Mas talvez para a população não interesse tanto saber quanto vale o Pão de Açúcar. E não sei se a gente é capaz de dizer quanto vale o bondinho ou o Cristo Redentor. Mas para a população é interessante saber quanto aquilo rende, né, quanto a exploração econômica através das visitas, dos ingressos que se paga para visitar, quanto gera de receita e em que isso está sendo empregado. E os nossos relatórios técnicos não mostram isso, mas um relatório mais simples poderia mostrar. Né? Então, a simplicidade, a linguagem fácil, acessível, gráficos, em letras coloridas, por que não, né? Em desenho e quadrinho, certamente são oportunidades de verdadeiro exercício da contability na prestação de contas. É isso, o que a professora Cláudia fala, é o aspecto da comunicação, né? Muitas vezes a informação vai estar lá, a informação vai estar apresentada, vai estar sendo cumprida a obrigação de prestar contas, mas e a comunicação daquelas contas para quem mesmo se destina a informação? Mas esse comentário para a nossa quarta pergunta, já para introduzir nossa quarta pergunta, que é a nossa pergunta de fechamento da nossa sabatina, como nós já estávamos falando aqui com a professora Cláudia, ela ia ser sabatinada hoje à noite, e aí para fechar esse momento, para onde, né? Para onde caminha, professora Cláudia, o accountability no nosso país? Como a senhora vê? Para onde caminha o accountability aqui? Eu só vou retificar o senhora, tá, Davi? Eu não dei autorização para me chamar de senhora, não. Professora, eu peço perdão. Apesar de tudo, eu sou muito esperançosa, eu sou otimista em relação a para onde caminha a contabilidade no Brasil. Eu acho que caminha para a evolução, eu acho que caminha para passos melhores, para uma realidade melhor, de maior interação das pessoas, de maior consciência, de maior participação, principalmente pelo momento que a gente vive no país, né? A gente vive um momento em que gestores públicos estão sendo questionados, né? Claro, às vezes a gente tem protestos, reclamações nas redes sociais, mas eu acho que a rede é também um reflexo do que a sociedade está vivendo, da insatisfação. Quando a sociedade ela mostra uma insatisfação com o que está acontecendo nas instituições públicas, isso é uma oportunidade ímpar dela cobrar um pouco mais o que a administração pública tem feito, tem retornado através do financiamento que essa mesma sociedade disponibiliza para a administração pública através dos tributos. Eu acho que é uma oportunidade boa, a gente tem legislação para isso, a gente tem um momento, né, de pessoas estão sendo responsabilizadas, grandes empresários, governadores estão presos, né, deputados perdendo mandato. Por quê? Porque estão sendo responsabilizados por suas ações. Isso é também um sinal de accountability. Eu acho que a gente caminha para uma responsabilização cada vez maior, uma sociedade atenta, mas a sociedade também não pode cruzar os braços, ela tem que fazer seu papel, ela tem que estudar, ela tem que se informar, e exigir do gestor informação tempestiva, clara, dentro de padrões que possam ser entendidos pela população. E eu acho que cabe a nós também, nós todos somos professores, trabalhamos no meio acadêmico, ajudar na formação dessas pessoas, na conscientização dos estudantes no ambiente universitário, das pessoas com quem a gente tem contato, e utilizar esses meios também para falar, para difundir que é possível, sim, construir uma gestão pública melhor, uma gestão pública que tenha efetiva contabilidade no nosso meio. Ok. Dentro dessa, ressalto o ponto que a professora de mão dupla. Nós cobramos que a informação ela esteja lá, mas também nós temos que nos preparar para receber e para cobrar aquela informação. Na verdade, materializar o controle. O Fabrício, ele está aí animado, ele está aí querendo falar. Eu percebo daqueles já dando sinais de que quer falar. Professor Fabrício, fique à vontade. Só agradecer, gente, por conta do tempo que nós temos, né, mais um bate-papo que nós tivemos a oportunidade aqui com a professora Cláudia Cruz. Agradecer a presença de todos, porque realmente o nosso tempo ele é curtinho,
É justamente para a gente ter noções, deixar aquele gostinho na boca, um pouquinho de gestão pública para vocês, para que a gente possa ter outros momentos de debate. E não esqueçam de colocar suas questões, suas perguntas, para que a gente possa estar trazendo novos temas e que a gente possa estar discutindo, quem sabe, novamente com a professora Cláudia aqui em cima, ou trazendo outros colegas também para estar debatendo aqui, que ela hoje está iluminando a gente aqui, para trazer outros colegas para estarem batendo papo com a gente. Joia? Um grande abraço a todos. A interação de todos e vamos às próximas. Com certeza. Um abraço, professor Davi, um abraço, professora Cláudia. Abraços a todos, foi um prazer imenso, uma alegria imensa. Até as próximas. Professora Cláudia, nós agradecemos esse espaço tão valioso na sua agenda tão concorrida. Nós agradecemos. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau.